Deputado Arlindo Chinaglia zomba. De Nicolas Ferreira e sua resposta. Cala o deputado esquerdista a tensão se formaera. Uma terça-feira comum no Congresso Nacional. Os corredores da Câmara dos Deputados fervilhavam com o movimento habitual de parlamentares, assessores e jornalistas, mas havia algo diferente no ar. Rumores sobre um embate acalorado na Comissão de Constituição e Justiça circulavam pelos gabinetes desde a noite anterior. O tema da sessão era controverso. Uma proposta de emenda à Constituição que alteraria as regras de financiamento da educação pública. Os dois lados estavam claramente divididos, e a polarização política, já evidente no país, manifestava-se com particular intensidade naquela sala. Nicolas Ferreira, o jovem deputado mineiro que havia se tornado uma das vozes mais conhecidas da nova direita brasileira, estava sentado calmamente, revisando suas anotações. Apesar de sua juventude, tinha apenas 27 anos, sua presença na Câmara era inconfundível. Seja por seus discursos contundentes ou por sua habilidade em comunicar ideias complexas de forma acessível, Nicolas havia conquistado tanto admiradores, fervorosos quanto críticos implacáveis. Do outro lado da mesa, o veterano deputado Arlindo Chinaglia observava o colega mais jovem com uma expressão que misturava curiosidade e desdém. Com décadas de experiência política e um histórico de debates acalorados, Chinaglia era conhecido por sua oratória afiada e por não poupar palavras quando discordava de seus oponentes. A sessão começou pontualmente às 10 horas da manhã. Após os procedimentos formais iniciais, a palavra foi concedida aos deputados para a discussão da PEC. Nicolas seria o terceiro a falar logo após Chinaglia. O clima de tensão era palpável enquanto o presidente da comissão anunciava: com a palavra, o deputado Arlindo Chinaglia, por 5 minutos. O ataque Chinaglia ajustou o microfone, olhou rapidamente para suas anotações e começou sem rodeios. Senhor presidente, nobres colegas, o que discutimos hoje não é apenas uma mudança na alocação de recursos para a educação. É, fundamentalmente, uma questão de prioridades nacionais e visão de futuro. Sua voz grave ecoava pela sala, enquanto ele desenvolvia argumentos técnicos sobre a importância do investimento público na educação. Até aquele momento, seu discurso seguia o esperado, focado na matéria em discussão. No entanto, ao se aproximar do fim de seu tempo, algo mudou em seu tom. Eu não posso deixar de notar, continuou Chinaglia, virando-se para encarar diretamente Nicolas Ferreira, a ironia de termos nesta comissão defensores de uma suposta liberdade educacional, que na prática significa abandonar nossos jovens à lógica impiedosa do mercado. Um murmúrio percorreu a sala. O que parecia ser uma discussão técnica sobre financiamento educacional começava a tomar contornos de embate pessoal. Vejo aqui colegas que construíram suas carreiras políticas inteiras em redes sociais, com vídeos sensacionalistas e frases de efeito, e que agora se apresentam como especialistas em políticas educacionais. A câmera focou brevemente no rosto de Nicolas, que permanecia impassível, ainda fazendo anotações. O deputado Nicolas Ferreira, a quem respeito como colega parlamentar, mas que me permito discordar profundamente em termos de visão política, me faz lembrar daqueles alunos que decoram a matéria na véspera da prova, fazem uma boa apresentação, mas não aprofundam verdadeiramente o conhecimento. Risos discretos ecoaram de alguns setores da comissão, particularmente da bancada governista. É fácil, senhoras e senhores, gravar vídeos para as redes sociais. É fácil criar polêmicas. É fácil surfar na onda da indignação. O difícil é construir políticas públicas sólidas, baseadas em evidências e com visão de longo prazo. Chinaglia fez uma pausa dramática e ajustou seus óculos. Sabe o que me preocupa, senhor presidente? Ver que alguns colegas parecem mais interessados em aumentar seu número de seguidores do que em representar efetivamente seus eleitores. Quando o jovem deputado Nicolas fala contra investimentos em educação pública, eu me pergunto, será que ele conhece a realidade de uma escola pública no interior do Brasil? Será que já visitou uma universidade federal
e viu a pesquisa de ponta que é desenvolvida lá, o presidente da comissão interveio. Peço ao nobre deputado que se atenha ao tema em discussão. Estou perfeitamente dentro do tema, senhor presidente, rebateu Chinaglia. Estamos discutindo quem realmente se importa com a educação brasileira e quem usa o tema apenas como plataforma política. Alguns deputados desta casa parecem confundir Câmara dos Deputados com palco de influenciador digital. Virando-se novamente para Nicolas, que agora o encarava com expressão serena, Chinaglia concluiu. Respeito o mandato do deputado Nicolas Ferreira. Respeito seus eleitores, mas não posso respeitar argumentos rasos e desprovidos de fundamentação técnica. O Brasil merece mais do que políticos que tratam o parlamento como extensão de seus canais de YouTube. Com uma última olhada para o relógio, Chinaglia encerrou. Meu tempo está esgotando, mas aproveito para convidar o nobre colega a debater com seriedade, com base em dados e estudos, não em frases de efeito para viralizar nas redes. O futuro da educação brasileira merece esse respeito. A tensão na sala era evidente. Vários deputados da base governista acenavam positivamente com a cabeça, enquanto outros pareciam desconfortáveis com o tom pessoal que o debate havia tomado. O silêncio antes da resposta. Com a palavra, o deputado Nicolas Ferreira anunciou. O presidente da comissão. Nicolas levantou-se calmamente, organizou seus papéis e caminhou até o microfone central com uma tranquilidade que contrastava com o clima tenso da sala. Por alguns segundos, apenas observou o ambiente, seus olhos, percorrendo os rostos dos presentes até pousar brevemente em Chinaglia. Quando finalmente falou, sua voz era firme, mas controlada. Agradeço ao presidente pela palavra e ao deputado Chinaglia pelos comentários a meu respeito. É sempre interessante ver como alguns colegas preferem gastar seu precioso tempo de fala discutindo minha pessoa, em vez de debater o mérito das propostas em análise. Um silêncio atento tomou conta da sala. A resposta não começou com a explosão emocional que muitos esperavam. Antes de entrar no mérito da PEC, permito-me uma breve reflexão sobre o que acabamos de presenciar. O deputado Chinaglia, por quem tenho grande respeito institucional, demonstrou perfeitamente o que tem sido o maior problema do debate político brasileiro: a substituição de argumentos por ataques pessoais. Nicolas fez uma pausa e tomou um gole de água. É curioso como sou acusado de fazer política com frases de efeito por quem acaba de usar seu tempo para lançar ataques pessoais em vez de discutir a matéria. Essa contradição não passou despercebida pelos que nos assistem. A virada do jogo. Mas vamos ao que interessa, continuou Nicolas, abrindo uma pasta de documentos. Diferentemente do que sugeriu o nobre deputado, venho preparado com dados, estudos e análises técnicas sobre o tema em discussão. Nicolas começou então a apresentar uma série de gráficos e estatísticas que projetou no telão da sala. Mostrava correlações entre diferentes modelos de financiamento educacional e resultados em testes padronizados internacionais. O que estes dados do PISA e da OCDE nos mostram, senhoras e senhores, é algo fascinante. Não existe correlação direta entre mais dinheiro e melhores resultados educacionais. Países que investem valores semelhantes aos nossos, em termos percentuais, do PIB conseguem resultados muito superiores. A sala, antes dividida entre apoiadores e críticos, agora prestava atenção unanimemente. Não era a performance que esperavam do jovem deputado, conhecido por seus vídeos contundentes nas redes sociais. A questão fundamental não é quanto dinheiro injetamos no sistema, mas como esse dinheiro é utilizado. E aqui está o ponto central da discordância. Enquanto alguns defendem mais centralização e controle burocrático, eu defendo maior autonomia para escolas, valorização dos professores baseada em mérito e maior participação das famílias nas decisões educacionais. Nicolas fez uma pausa estratégica e olhou diretamente para Chinaglia. O deputado Chinaglia sugeriu que eu não conheço a realidade das escolas públicas brasileiras. Permita-me corrigir essa impressão equivocada. Antes de me tornar deputado, eu era professor em escola pública.
Conheço as dificuldades da sala de aula não por estatísticas, mas por experiência própria. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Mesmo alguns dos críticos mais ferrenhos de Nicolas não sabiam desse detalhe de sua biografia. Vi de perto como recursos são desperdiçados em burocracia enquanto faltam materiais básicos nas salas de aula. Vi como professores dedicados são tratados da mesma forma que aqueles que mal aparecem para trabalhar. Vi como decisões tomadas em gabinetes em Brasília muitas vezes ignoram completamente a realidade das diferentes regiões do país. Nicolas abriu então um novo conjunto de slides. Estes são estudos científicos publicados em revistas acadêmicas respeitadas, mostrando como modelos descentralizados de gestão educacional, com maior autonomia local e sistemas de incentivo baseados em resultados, conseguem melhorar significativamente o desempenho dos alunos, especialmente os mais vulneráveis. Por vários minutos, Nicolas apresentou dados, citou pesquisadores e explicou conceitos de economia da educação com uma profundidade que claramente surpreendeu muitos dos presentes. Quando voltou a adotar um tom mais pessoal, o clima na sala havia mudado consideravelmente. O confronto direto. Agora permita-me abordar diretamente as críticas pessoais que recebi, disse Nicolas, virando-se para encarar Chinaglia. O nobre deputado sugeriu que minha presença nas redes sociais de alguma forma diminui minha capacidade como legislador. Essa visão não apenas é equivocada, como revela um preocupante descompasso com a realidade contemporânea. Nicolas caminhou alguns passos em direção ao centro da sala. As redes sociais, deputado Chinaglia, não são apenas plataformas de entretenimento, são ferramentas democráticas que permitem que parlamentares prestem contas diretamente aos cidadãos, sem intermediários. São espaços onde podemos explicar votos, discutir projetos e ouvir opiniões de pessoas que nunca teriam acesso aos corredores deste Congresso. O deputado Chinaglia mexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira. Quando publico um vídeo explicando, em linguagem acessível, um projeto complexo como este que discutimos hoje, não estou diminuindo o debate parlamentar. Estou democratizando o acesso à informação política. Estou cumprindo meu dever de transparência com os eleitores que me confiaram seu voto. Nicolas fez uma pausa e sorriu levemente. E sabe o que é mais interessante, deputado? Segundo dados das próprias plataformas, meus vídeos que mais geram engajamento não são os de polêmicas ou frases de efeito, como o senhor sugeriu. São justamente aqueles em que explico detalhadamente projetos de lei, emendas constitucionais e votações importantes. Alguns deputados trocaram olhares surpresos. Isso revela algo que talvez seja difícil de aceitar para políticos tradicionais. O brasileiro médio é muito mais interessado em entender a política do que muitos aqui acreditam. Eles apenas rejeitam a linguagem hermética e distante que dominou o debate político por tanto tempo. Nicolas então puxou seu celular do bolso. Aliás, já que o deputado mencionou minha presença nas redes sociais, gostaria de fazer um pequeno experimento, se o presidente me permitir. Com a permissão concedida, Nicolas continuou. Acabo de publicar em meu perfil uma enquete. Você acompanha a discussão sobre financiamento da educação na Câmara? Vamos ver quantas pessoas se interessam por este tema supostamente técnico e árido. Enquanto falava, o número de respostas à enquete crescia rapidamente no telão. Em menos de um minuto, havia milhares de participantes. Veja, deputado Chinaglia, são cidadãos comuns de todas as idades e classes sociais, interessados em entender como seus representantes estão decidindo o futuro da educação no país. São pessoas que, graças às redes sociais, não dependem mais de intermediários para formar suas opiniões políticas. A revelação Nicolas, então, fez uma pausa dramática e retornou à sua mesa, de onde retirou uma pasta amarela. Mas talvez o mais interessante para esta discussão seja algo que encontrei nos arquivos da Câmara, algo que ilumina perfeitamente o debate que estamos tendo. Ele abriu a pasta e retirou algumas folhas de papel. Este é o discurso de posse do deputado Arlindo Chinaglia em seu primeiro mandato, há quase 3 décadas. Permita-me ler um trecho.
É essencial que nós, parlamentares, encontremos formas de nos comunicar diretamente com o povo brasileiro, ultrapassando os filtros da mídia tradicional que tantas vezes distorcem nossas posições e propostas. 1. Silêncio atônito tomou conta da sala. Chinaglia parecia genuinamente surpreso. Continua a citação, disse Nicholas. Precisamos utilizar todas as tecnologias disponíveis para que o cidadão comum possa compreender o que acontece nesta casa e participar ativamente das decisões que afetam sua vida. A democracia só será plena quando não houver intermediários entre representantes e representados. Nicholas fechou a pasta e olhou diretamente para Chinaglia. Palavras sábias, deputado. Palavras com as quais concordo plenamente. O que mudou desde então? As redes sociais são exatamente a ferramenta que o senhor desejava há 30 anos. Um canal direto entre parlamentares e cidadãos, sem filtros ou intermediários. Chinaglia pediu uma parte, que foi concedido. Deputado Nicholas, reconheço as palavras do meu discurso de posse, mas o contexto era completamente diferente. As redes sociais de hoje não existiam, e o tipo de comunicação que vemos hoje, muitas vezes baseada em sensacionalismo e desinformação. Com todo respeito, interrompeu Nicholas. O princípio é exatamente o mesmo. A tecnologia mudou, mas a necessidade de comunicação direta entre representantes e representados permanece. E se há desinformação circulando, a solução não é menos comunicação, mas mais comunicação de qualidade. Nicholas retomou então o tema central da discussão. E é exatamente por isso que defendo esta PEC, porque acredito que descentralizar as decisões sobre educação, aproximando-as das comunidades diretamente afetadas, é a mesma lógica de democratização da informação que defendo em minhas redes e que o próprio deputado Chinaglia defendia no início de sua carreira. O momento crucial. Clima na sala havia mudado completamente. O que começara como um ataque pessoal transformara-se em um debate de ideias e princípios. Mesmo deputados que discordavam politicamente de Nicholas demonstravam agora uma atenção respeitosa. Para concluir, disse Nicholas, gostaria de convidar o deputado Chinaglia e todos os colegas a elevarem o nível do debate político brasileiro. Podemos discordar. E devemos discordar, pois é da divergência de ideias que nasce o progresso. Mas podemos fazê-lo com base em argumentos, dados e propostas concretas, não em ataques pessoais ou preconceitos geracionais. Nicholas olhou ao redor, fazendo contato visual com diversos parlamentares. Esta PEC não é perfeita. Nenhuma proposta legislativa jamais será. Mas ela aponta na direção correta. Mais autonomia local, mais valorização do mérito, mais participação das famílias nas decisões educacionais. Podemos aperfeiçoá-la no debate. Podemos encontrar consensos e compromissos, mas não podemos recusar o desafio de repensar nosso modelo educacional, que claramente não tem produzido os resultados que nossos jovens merecem. Olhando diretamente para Chinaglia, Nicholas concluiu: e quanto ao comentário do deputado sobre eu ser como um aluno que decora a matéria na véspera da prova, bem, como ex-professor, posso dizer que prefiro 1000 vezes um aluno que se esforça para aprender mesmo que na última hora, do que aquele que se acomoda em velhas fórmulas e recusa-se a considerar novas ideias. O presidente da comissão anunciou que o tempo de Nicholas havia se esgotado. Houve um momento de silêncio, seguido por uma onda de aplausos contidos, incluindo de alguns deputados da base governista. A reviravolta inesperado aconteceu quando o deputado Chinaglia pediu novamente a palavra. Senhor presidente, solicito 1 minuto para uma retificação. Com a permissão concedida, Chinaglia levantou-se. Devo reconhecer que o deputado Nicholas Ferreira trouxe elementos substantivos para nossa discussão que eu não havia considerado adequadamente. Mantenho minhas discordâncias sobre o mérito da PEC, mas retiro quaisquer insinuações sobre a capacidade ou seriedade do colega no exercício de seu mandato. A surpresa era visível nos rostos de todos os presentes. Chinaglia, conhecido por sua combatividade, raramente fazia concessões desse tipo. O deputado tem razão em um ponto fundamental.
Nosso debate deve centrar-se em ideias e propostas, não em ataques pessoais. E devo admitir que fui injusto em minhas caracterizações iniciais. Chinaglia então olhou diretamente para Nicholas. Quanto à citação de meu discurso de posse, confirmo sua autenticidade e reconheço a pertinência da comparação feita pelo deputado. Talvez todos nós tenhamos algo a aprender sobre como as novas gerações se comunicam politicamente. O clima na sala era de espanto respeitoso. Nicholas assentiu em agradecimento, visivelmente surpreso com o gesto do veterano parlamentar. O presidente da comissão anunciou então: "Vamos prosseguir com a lista de inscritos para a discussão da matéria." Mas o momento decisivo já havia ocorrido. O que começara como um ataque pessoal transformara-se em um dos debates mais substantivos sobre educação vistos naquela comissão em muito tempo. O impacto nacional na manhã seguinte. O vídeo do debate entre Nicholas Ferreira e Arlindo Chinaglia já circulava amplamente nas redes sociais e havia sido tema de diversos programas matinais de rádio e televisão. Comentaristas políticos de diferentes espectros ideológicos destacavam a surpresa de ver um embate que começara de forma agressiva terminar em um raro momento de respeito mútuo e reconhecimento. O que vimos ontem na CCJ foi um exemplo do que a política brasileira pode ser quando transcende a lógica do confronto pelo confronto, comentou uma renomada analista política em um programa matinal. É raro ver um parlamentar experiente como Chinaglia reconhecer publicamente que foi injusto em suas críticas, e é igualmente raro ver um jovem deputado como Nicholas responder a ataques pessoais com dados, estudos e argumentos substantivos. As manchetes dos principais portais de notícias destacavam frases como "Nicholas surpreende com defesa técnica em debate sobre educação" e "Chinaglia reconhece excessos após resposta contundente de Nicholas Ferreira." Nas redes sociais, o vídeo completo do debate ultrapassou 5 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Diversos educadores e especialistas comentavam positivamente a qualidade da discussão sobre políticas educacionais, independentemente de concordarem ou não com as posições defendidas. Um trecho em particular viralizou. O momento em que Nicholas citava o discurso de posse de Chinaglia, seguido pela reação surpresa do deputado veterano. Esse clipe, de menos de 2 minutos, foi compartilhado por figuras públicas de todo o espectro político, muitas vezes acompanhado de comentários sobre a importância da coerência e do debate respeitoso na política. O desdobramento inesperado. 2 semanas após o debate, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Nicholas Ferreira e Arlindo Chinaglia anunciaram conjuntamente a formação de um grupo de trabalho suprapartidário para discutir inovações no financiamento da educação pública. Em entrevista coletiva no Salão Verde da Câmara, os dois deputados, que representavam polos opostos do espectro político brasileiro, explicaram a iniciativa. Nossa discordância sobre o modelo ideal de financiamento educacional permanece, explicou Chinaglia. Mas percebemos que, além das diferenças, compartilhamos uma preocupação genuína com a melhoria da qualidade da educação brasileira. Nicholas complementou. Este grupo de trabalho reunirá parlamentares de diferentes partidos, especialistas em educação, professores, gestores escolares e representantes de famílias para buscar pontos de consenso que possam ser transformados em propostas legislativas viáveis. Os jornalistas presentes não escondiam sua surpresa com a parceria improvável. "Deputado Nicholas", perguntou uma repórter, "como o senhor responde a críticos dentro do seu próprio espectro político que podem ver esta colaboração como uma traição de princípios?" Nicholas sorriu antes de responder. "Lembro a esses críticos que meu compromisso fundamental é com a melhoria da educação brasileira, não com a perpetuação de divisões políticas. Se posso avançar parte das minhas ideias por meio do diálogo e do consenso, estou cumprindo meu dever como representante dos cidadãos que me elegeram." Chinaglia recebeu pergunta semelhante e respondeu com a mesma convicção. "Minha trajetória política de 4 décadas me ensinou que a rigidez ideológica raramente produz resultados concretos. Este grupo de trabalho não significa que abandonei
minhas convicções, mas que estou disposto a encontrar pontos de convergência para fazer a educação avançar. A iniciativa repercutiu nacionalmente como um raro exemplo de colaboração suprapartidária em um país marcado pela polarização política. Analistas destacavam como um debate que começara com ataques pessoais havia evoluído para uma parceria construtiva em benefício da educação nacional. Epílogo. 6 meses depois, o auditório da Universidade de Brasília estava lotado para o lançamento do relatório final do grupo de trabalho sobre financiamento da educação. Na mesa principal, lado a lado, sentavam-se Nicolas Ferreira e Arlindo Chinaglia, junto com outros parlamentares, educadores e especialistas que haviam participado da iniciativa. O documento de 120 páginas, intitulado Caminhos para uma Educação de Excelência, Propostas Suprapartidárias, apresentava um conjunto de 17 recomendações legislativas e administrativas para aprimorar o financiamento e a gestão da educação pública brasileira. Este documento não representa a visão integral de nenhum de nós individualmente, explicou Nicolas em seu discurso. Ele é o produto de um esforço genuíno de encontrar pontos de convergência entre diferentes visões de sociedade e de educação. Chinaglia, em sua fala, destacou: o que começou como um embate acalorado em uma comissão parlamentar transformou-se em uma das experiências mais enriquecedoras de minha longa carreira política. Aprendi que novas ideias podem vir de qualquer lugar, independentemente de idade ou alinhamento político. Entre as propostas do relatório, destacavam-se um novo modelo de financiamento que combinava recursos federais com maior autonomia de gestão local, sistemas de avaliação de desempenho escolar mais abrangentes, programas de valorização do mérito docente e mecanismos inovadores de participação das famílias nas decisões escolares. Ao final do evento, um jornalista perguntou a Nicolas como ele avaliava a jornada desde aquele debate acalorado até o lançamento do relatório conjunto. Aquele embate na CCJ foi um divisor de águas em minha breve trajetória política, respondeu Nicolas. Aprendi que mesmo quando somos atacados pessoalmente, responder com dados, argumentos e respeito pode transformar adversários em colaboradores. E o Brasil só tem a ganhar quando conseguimos superar nossas diferenças em nome de objetivos maiores. Chinaglia, ouvindo a resposta do colega mais jovem, assentiu em silencioso reconhecimento. 2 políticos de gerações e ideologias distintas haviam demonstrado que o debate democrático, mesmo quando começa de forma ácida, pode evoluir para algo construtivo quando há disposição para ouvir e respeito às diferenças. O episódio, que começara como mais um exemplo da polarização que dominava a política brasileira, transformara-se em um caso de estudo sobre como o parlamento pode funcionar em seu melhor potencial, como espaço de confronto de ideias, mas também de busca por consensos possíveis em benefício do país. Para Nicolas Ferreira, representava a consagração de um estilo político que combinava firmeza na defesa de princípios com abertura ao diálogo. Para Arlindo Chinaglia, a confirmação de que a experiência política não significa acomodação, mas capacidade de reconhecer valor em novas perspectivas. E para o público que assistira àquele debate meses antes, ficava a lição de que, além das performances para as câmeras e das frases de efeito, a verdadeira política se faz no trabalho paciente de construir pontes onde antes só havia muros.